Torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo desse sabadão, um sábado agitado, movimentado e, é claro, que fica uma grande expectativa, porque já já, às 7 horas da noite, Vasco da Gama e Fortaleza se enfrentarão pela 33ª rodada de Campeonato Brasileiro. Um jogo muito importante para grandes pretensões. Se o Vasco sonha com Libertadores, se o Vasco sonha em 2025 estar disputando a principal competição de clubes do futebol sul-americano, meu amigo, passa por esse jogo de hoje. A gente aqui, é claro, vai trazer a você, torcedor vascaíno, todas as informações sobre a preparação para essa partida. Ontem o Vasco, que no CT do Ceará, fez aí o último dia de preparação para esse jogo importante. A gente vai trazer isso aqui a vocês. Falar também, além disso, sobre algumas mudanças que aconteceram no Vasco da Gama e foram confirmadas, tá? Ainda ontem, sexta-feira, tem um novo executivo chegando aí ao nosso Cruz Maltino, vindo inclusive do Grêmio, ponte aérea aí, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Meu amigo, temos muitas novidades, muitas informações. Te garanto que você terá pela frente aí um Acorda Vascão cheio de novidades, de fato e notícias do nosso Cruz Maltino para você. Porém, rapidinho aqui, antes de começar o vídeo, né? Antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Claro, você que está aí e ainda não é inscrito do nosso canal, meu amigo, venha logo aqui embaixo e faça a sua inscrição. A gente está aí na meta, no objetivo de chegar à marca dos 150 mil inscritos e contamos muito aí com você. Contamos muito com a sua presença, contamos muito com a sua participação e com a sua ajuda no crescimento do nosso trabalho. Meu amigo, estamos chegando aos 150k e você vai fazer parte aí dessa nossa meta. Além disso, curta também o vídeo, tá? O seu like, o seu joinha, o seu gostei é muito importante para a divulgação desse Acorda Vascão, como a gente costuma dizer aí nos nossos vídeos, né? O principal vídeo do YouTube vascaíno é o Acorda Vascão. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco. A começar aqui primeiramente falando exatamente sobre o que a gente disse lá na introdução, né? Sobre essas mudanças, essas novidades quanto a uma reformulação no Vasco. A gente chegou até a comentar com vocês no Boa Noite Gigante ontem, né? Dizendo que o Pedrinho, hoje, como presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, ele entende que o Vasco é um clube que não tem capacidade de, assim, não uma capacidade em si, né? Mas é um clube que terá dificuldades pela frente caso queira seguir nesse modelo, que é hoje um modelo de SAF, só que tem como grande acionário, né? Grande societário, o Clube de Regatas Vasco da Gama. O Vasco ele passa por um problema financeiro, isso é um fato. E o Pedrinho entende que há dificuldades para sustentar a SAF, tendo a associação como sócio majoritário. Mas não tem o que fazer. Enquanto não houver um investidor, uma grande empresa, um grande comprador interessado em comprar a SAF do Vasco e a fim de fazer com que o Vasco retome as primeiras prateleiras do futebol brasileiro, meu amigo, o Vasco tem que ser tocado da forma que há. E a forma que há hoje é de uma forma tendo a associação como a sócia majoritária. Então, tudo que pode ser feito, tudo que está nas mãos do Pedrinho fazer, o Pedrinho está fazendo. Pedrinho contratou um diretor financeiro, que é o Rafael Viana. Pedrinho contratou um CEO, que é o Carlos Amodeu. Pedrinho tem feito grandes reformulações e até na parte da reestruturação financeira, né? O Pedrinho ele está fazendo esse trabalho interno de reestruturar financeiramente o Vasco, mesmo sem um novo comprador. E ontem mais um passo foi dado por parte dessa atual diretoria dessa reformulação. Ontem tivemos a informação que foi contratado um novo executivo de marketing e comercial do Vasco da Gama, que foi o Henrique Guterres. Acho que é exatamente essa a pronúncia do nome dele. Esse profissional ele ocupava exatamente essa mesma função no Grêmio desde março do ano passado. E ele foi contratado aí, né, recentemente pelo Vasco da Gama. O Grêmio ele acabou contratando um novo profissional, que foi o Leandro Figueiredo, e como esse profissional agora que é o do Vasco, o Henrique Guterres, estava livre, aí no mercado o Vasco entender com uma boa possibilidade de contratá-lo e trazê-lo para a SAF Cruz Maltina. Para quem não conhece, Guterres aí é um nome que possui uma passagem assim bem legal, tá? No futebol em si. Ele passou 15 anos pelo Ipiranga, distribuidora de combustíveis e lubrificantes, posto de Ipiranga.
além também de uma longa experiência na Dicensa Brasil, uma empresa que é especializada em materiais de construção. Desde 2014 mesmo, ele é executivo e professor. Além de executivo, perdão, ele é professor também e ministra aulas na Fundação FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Então, saindo do Grêmio após um longo período aí no tricolor gaúcho e fechando com o nosso Vasco da Gama, mais um profissional contratado, né, por essa gestão aí do Pedrinho para tentar de fato virar a chave do Vasco, enquanto ainda não há um comprador, fazer com que o Vasco se vire, ande com as suas próprias pernas. Inclusive ontem, tá? Um papo muito legal aqui com vocês. Ontem ocorreu no Botafogo o Fórum do Futebol, uma ideia, uma iniciativa do próprio gerente de futebol do Botafogo, Augusto Oliveira, ou seja, uma ideia do próprio Botafogo, um evento aí que internamente no meio do futebol é tratado como algo muito inovador, algo muito legal, que reúne os principais profissionais do esporte, ou seja, profissionais do futebol e de outras modalidades, sobre os principais desafios e oportunidades do futebol brasileiro. Esse evento ocorreu no estádio Newton Santos, contou com a presença de alguns profissionais do Vasco. Marcelo Santana, diretor executivo, Sara Ramos, Cláudio Rocha, Gustavo Caldeira e Rodrigo Dias foram os 5 profissionais que estiveram presentes nesse evento representando o Vasco da Gama. Um evento, volto a repetir, muito legal, um evento de troca, um evento de ideias, um evento olhando para o futuro, idealizado pela SAF do Botafogo, que contou com a participação do Vasco da Gama. Além do Botafogo, além do Vasco, né, nesse evento idealizado aí pelo Botafogo, vários outros clubes também enviaram alguns representantes, como por exemplo o Bahia, o Fluminense, até coordenador de base da Confederação Brasileira do Futebol, ou seja, da CBF, profissionais do Fortaleza, do Volta Redonda, meu amigo, muitos profissionais aí presentes nesse evento idealizado pelo Botafogo, uma mudança, uma reformulação aí, e o Vasco da Gama, é claro, tentando também acompanhar. Show? Para continuar aqui com o vídeo, né, vamos falar de fato sobre o que interessa, vamos falar sobre esse jogo aí que vai acontecer hoje, meu amigo, às 7 horas da noite. Teremos Vasco e Fortaleza se enfrentando pela 33ª rodada na Arena Castelão. O Vasco que ontem fez o último treino esse que foi realizado no CT do Ceará, e aqui no Rio de Janeiro, né, em contraponto, tivemos o Cuiabá realizando o treino no CT Moacir Barbosa. O Vasco utilizando o CT do Ceará e o Cuiabá utilizando o CT do Vasco da Gama. Sobre essa partida de hoje à noite, informação bem interessante que a gente vem comentando vídeo a vídeo aqui com vocês, né? O Vasco enfrentou o Fortaleza 3 vezes já nessa temporada de 2024. A primeira partida aconteceu pelo Campeonato Brasileiro, onde o Vasco vence a equipe do Fortaleza pelo placar de 2-0 e conquista os 3 pontos. E outras 2 partidas aconteceram pela Copa do Brasil, pela terceira fase da Copa do Brasil. O jogo de ida e o jogo de volta, as 2 partidas foram empate. Com o empate, a partida foi decidida nas penalidades máximas e o Vasco consegue classificação jogando dentro da sua casa, dentro de São Januário. Um jogo que é marcado por alguns pontos, é claro, né? Ao meu ver, o principal desse jogo, o principal enredo dessa partida é o retorno que temos. Paulinho Paula volta a ser relacionado após 283 dias fora da lista de relacionados por conta da lesão que acabou sofrendo contra o Bangu na partida ainda do Campeonato Carioca. Então, Paulinho está de volta aí, né, ao Vasco da Gama, mas infelizmente a gente não vai vê-lo nem sequer no banco de reservas ainda. O Paulinho ele está participando hoje de uma espécie de processo que faz o Vasco como departamento físico, né? O Paulinho é um jogador que felizmente sofreu uma grave lesão, passou, como a gente acabou de falar, gente, 283 dias fora. O ano tem 365 dias. Paulinho passou mais do que 2/3 do ano longe dos gramados. Olha que loucura, né? Então não tem como ele voltar do nada. E agora ele está passando por um processo de transição. Está voltando aos pouquinhos a entender novamente como funcionam as coisas. Como é uma viagem, como é ficar no hotel, como é o dia a dia do grupo. Então, assim como foi feito com o Jair, lá algumas semanas atrás, no período em que o Vasco viaja para enfrentar o Cruzeiro, no domingo pelo Brasileiro e na quarta o Atlético pela Copa do Brasil, e o Jair viaja mesmo sem ficar no banco, ele até aquece com o elenco contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. O Paulinho também realizará exatamente o mesmo processo. Viajou com o grupo, treinou ontem com o grupo no CT do Ceará, e muito provavelmente hoje, no jogo que teremos contra a equipe do Fortaleza,
o Paulinho ele deve fazer até parte do aquecimento, né? Deve aquecer com o grupo, mas acabou o aquecimento, toma um banho, sobe, fica no camarote vendo o jogo aí com o restante da delegação. Mas muito legal, cara. Eu tô muito ansioso pro retorno do Paulinho. Tenho certeza que vai ser uma peça aí que vai ajudar muito. A gente viu nessa semana aí, né, os vídeos do Paulinho treinando com o grupo no CT e é animador vendo esse cara voltando aos gramados. Infelizmente ainda não estará à disposição, volto a repetir, então o Paiva, é claro, não poderá contar com ele. Assim como também o Paiva não poderá contar com alguns outros atletas e por isso teremos mudanças. Payet ficou no Rio, Payet reclamou de um desconforto muscular e o Vasco preferiu preservá-lo e não levá-lo a Fortaleza, perdão, né? Então o Payet ficou no Rio de Janeiro. Ontem foi feito um exame de imagem nele, não foi constatada nenhuma lesão, então o Dimitri Payet não preocupa. E se a gente tem a ausência do Payet, temos pelo menos o retorno do Felipe Coutinho. Coutinho volta a campo para enfrentar a equipe do Fortaleza nessa partida de hoje. Porém, ontem a gente teve aí informações que o Coutinho ele não está ainda 100%. Ou seja, meu amigo, o que isso significa? Eu creio que o Coutinho dificilmente comece essa partida como titular. Infelizmente, né? Hoje contra o Fortaleza. O Felipe Coutinho deve começar esse jogo aí exatamente no banco de reservas, pelo fato de ainda não estar 100%. Ou seja, Coutinho no banco, como será que o Vasco vai enfrentar a equipe do Fortaleza nessa partida de hoje? Expectativa que com Coutinho ainda não 100%, com Payet fora da lista de relacionados e com João Vitor ausente por conta de mais uma expulsão burra, e a gente vai falar sobre isso, infelizmente eu tenho que tratar essa expulsão dessa maneira. O Vasco deve ir a campo com Léo Jardim no gol, PH na lateral direita, Maicon e Léo formando a dupla de zaga, Piton na lateral esquerda, Hugo Moura e Matheus Carvalho formando a dupla de volante, e há uma grande interrogação quanto a esse jogador que vai exercer a função de um camisa 10, que no caso seria o terceiro homem da linha de meio campo. Essa função há muitos jogos é de dois jogadores, ou do Payet ou do Coutinho. Porém nessa que não teremos ambos, quem será que vai exercer essa função? Há uma dúvida entre Maxime Domingues e Pablo Galdames. A gente trouxe até a informação ontem que o Galdames não era um atleta que vinha sendo utilizado não por uma falta de qualidade, mas porque havia uma cláusula contratual, um gatilhozinho no contrato dele, que caso o Galdames tivesse um X número de minutos durante a temporada de 2024, o Vasco teria que ser obrigado a renovar o contrato com o Galdames e o Vasco não queria isso. Então, para não ter que renovar, o Vasco preferiu tirar o Galdames da lista. Recentemente, o Vasco conseguiu, junto ao empresário do Galdames, excluir esse gatilho contratual do contrato, automaticamente, né? Então, agora o Galdames vai voltar a jogar, muito provavelmente, nesses próximos 6 jogos que teremos, o Galdames terá uma minutagem muito maior do que comparada a esse período recente. E por isso, pela boa atuação, inclusive que ele teve contra o Bahia, a gente não vai ficar apenas criticando, o Galdames conseguiu jogar um bom futebol contra o Bahia. Há essa dúvida, se entra Galdames como 10 ou Maxime Domingues, não como um 10 especificamente, mas como esse jogador que vai ajudar nessa transição defesa-ataque. E com relação à linha ofensiva, Puma Rodrigues, Emerson Rodrigues, que está de volta após ficar de fora da lista de relacionados por aquela confusão, infelizmente, que ele acabou tendo, faltou treino e agora retorna aí a lista de relacionados automaticamente ao time titular. E, é claro, Pablo Verrete sendo nosso camisa 9. Eu falei que ia criticar o João Vitor. E eu tenho que criticá-lo. O Vasco enfrentará o Fortaleza num jogo decisivo, porque eu falei com vocês na introdução do vídeo. Se o Vasco ele pretende, ele sonha, ele almeja, ele vislumbra com a possibilidade de uma Libertadores em 2025, passará por esse jogo de hoje. Porque dependendo da sequência de resultados, o Vasco ele pode terminar essa rodada com o mesmo número de pontos do sétimo colocado, que é o Bahia, que irá abrir G7, ou seja, com o mesmo número de pontos da equipe que hoje está dentro do G7, ou o Vasco pode terminar essa rodada, né, a 6 pontos de diferença. Então, um jogo importante. É difícil? É muito difícil. Uma barra enfrentar o Fortaleza dentro da Arena Castelão. Mas não é impossível sonhar com uma vitória, sonhar ao menos em pontuar. Mas infelizmente o Vasco ele não vai contar, e olha que loucura, é louco falar isso, com a contratação mais cara da história do Vasco da Gama. O João Vitor, um zagueiro, que é um bom jogador, mas não é isso tudo, gente. Passa longe de ser isso tudo. Um atleta que custou aos cofres do Vasco até o momento 30 milhões de reais, mas um atleta que há no contrato dele uma cláusula contratual também, um gatilho, que se o Vasco permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, irá permanecer, o Vasco terá que pagar mais 10 milhões ao Benfica. Ou seja, um jogador que vai custar aos cofres do Vasco no valor total 40 milhões de reais. E é um jogador que nos principais momentos do Vasco na temporada, ele abandonou o Vasco. O João Vitor era expulso contra o Água Santa, num jogo importante pela Copa do Brasil.
em que o Vasco quase cai na primeira fase. O João Vitor é expulso na goleada para o Flamengo pelo placar de 6-1 e foi um dos pilares sim daquela goleada, porque se já estava ruim com 11, imagina com 10. O João Vitor foi expulso contra o Atlético Paranaense e desfalcou o Vasco contra o Vitória. Atlético Paranaense, no caso, pela Copa do Brasil, tá? Ele é expulso no jogo de ida em São Januário e desfalca o Vasco no jogo de volta na Arena da Baixada. E o João Vitor agora foi expulso contra o Botafogo. A pergunta que eu faço é: como contar com um jogador desse? Que pelo menos nos principais jogos do Vasco na temporada ele correu, ele fugiu e prejudicou o sistema defensivo. É um jogador bom, não vou falar que não é, um jogador importante, um jogador que hoje é o melhor da nossa zaga, mas que só faz besteira na hora que é necessário ele estar presente. E custou ainda 40 milhões de reais ao Vasco da Gama. Só para você ter noção, recentemente o GE divulgou e confirmou: o João Vitor é o jogador da Série A do Campeonato Brasileiro com mais expulsões no ano. É uma irresponsabilidade danada desse senhor, que custou, volto a repetir, gente, 40 milhões de reais, é muito dinheiro. 40 milhões de reais aos cofres do Vasco, que é o jogador com mais expulsões no ano de 2024 da Série A do Brasileirão. E aí, se a gente comparar com os nomes, fica ainda mais louco, porque ele é mais expulso do que Brits, do Fortaleza, que não é nenhum bom jogador, Alan Ruschel, do Juventude, Marlon, do Cruzeiro e Lucas Romero, do Cruzeiro. É surreal. É surreal pensar que o Vasco pagou 40 milhões de reais nesse rapaz que hoje desfalca. E a gente vai ter que, num sábado à noite, sábado que era para ser tranquilo, calmo, sereno, ver Maicon e Léo Pelé na zaga. É sábado com climinha, né? De sexta-feira 13. Mas deixa a sua opinião aí nos comentários. E para fechar o vídeo, a gente falou, né, sobre a situação do Coutinho, que infelizmente não está 100% e não será titular. Foi ausência nesse jogo aí da última terça-feira contra a equipe do Botafogo, e é um tema importante a ser levantado. E aí, sobre Coutinho, até quando a gente vai ficar esperando o Cria entrar em uma boa forma física? Foi uma pergunta feita ao Rafael Paiva na última terça. A gente traz as palavras a você do técnico vascaíno, até porque hoje, com toda certeza, esse camisa 10 vai fazer falta no elenco Cruz Maltino. Não, eu não concordo. Eu acho assim, o campeonato ele é pesado para todo mundo, né? A gente viu o Botafogo ali, tem jogadores que saíram porque não aguentaram também o jogo. Então é pesado para todo mundo. Eu acho que está muito pesado para todo mundo. É um campeonato que você não consegue respirar. O Coutinho a gente tem que ter muita paciência, porque é um jogador que sofreu muito na carreira com algumas lesões importantes que tiraram ele de situações importantes na carreira dele, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com ele aqui. Eu acho que quando o Coutinho está bem, ele nos ajudou, já tem gol, é um jogador diferente, é realmente essa referência técnica, né? Mas a gente também não pode ultrapassar o limite do corpo dele, né? Então a gente tem que respeitar muito isso. A gente sempre tem um excesso de preocupação com o Coutinho, porque a gente não pode lesioná-lo, né? Então, ele pegou jogos pesados, jogo na chuva, 2 jogos seguidos na chuva. Então, se tem todo um cuidado com ele. Acredito que é muito profissional o nosso setor de performance. A gente conseguiu levar aí a competição, chegando na fase final. Os jogadores que estão no DM, a grande maioria são por traumas, né? Não são por lesões musculares, são traumas. A gente teve o Paulinho, teve o Jair, teve o Adson, então foram todos traumas, não foram lesões por estresse muscular. Então acredito que a estrutura do Vasco ela é muito boa, muito boa. Acredito que o calendário realmente é muito difícil. É muito difícil você manter todo mundo em alto nível o tempo todo. O nível do jogo é muito alto no Brasil. A gente vê os jogadores que vêm de fora aqui, tem muita dificuldade de jogar. É muita pressão na bola, é marcação alta. Lógico que a gente gostaria de ver jogos com mais qualidade técnica, né? Mas o jogo é muito competitivo aqui no Brasil, então fica muito pesado. A gente tem que ter paciência, principalmente com o Coutinho. Mas acredito demais ali no setor do Vasco e eu acho que a gente está levando muito bem até o momento. Bom, torcedor, então, como vocês viram aí, né? É chato, é complexo, faz falta, é duro. Eu prefiro nem comentar esse assunto Coutinho, que é um assunto ainda muito polêmico no meio da torcida do Vasco. A gente vai ficando por aqui, esse foi o nosso Acorda Vascão. Obrigado aí por ter acompanhado o nosso vídeo até o final. Já já mesmo, a gente está de volta com o nosso Fala Gigante, por volta de meio-dia. A gente está aí trazendo ainda mais informações e novidades do Vasco a todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, curtam o vídeo, tá?
Não sai desse Acorda Vascão sem deixar o seu like. E é claro, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.